Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos conversar sobre o primeiro capítulo do relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre sinodalidade. A sinodalidade, experiência e compreensão abre a primeira parte do texto e afirma que nós temos os termos sinodalidade e sinodal estão associados precisamente à experiência de uma igreja que seja casa e família de Deus, de uma igreja mais próxima das pessoas, menos burocrática e mais relacional. E quem conversa com a gente hoje é a irmã Gervis Monteiro. Ela é religiosa paulina e participou como auditora do Sínodo para a região panamazônica em 2019. Irmã Gervis, seja muito bem-vinda ao programa Igreja Sinodal. Obrigada, é uma alegria estar aqui participando com vocês e com todos que com certeza estão nos acompanhando. Isso. A irmã Gervis, como a gente viu ali, ela está conectada com a gente desde a Amazônia. Nós vimos ali o mapa de Manaus, a indicação ali de onde ela está, desse chão amazônico. E quem conversa com a gente também é o professor Celso Pinto Carias, cristão leigo, doutor em teologia pela PUC-Rio. Ele é assessor da Ampliada Nacional da SEBS e do setor SEBS da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB. Também é membro do Serviço Teológico Pastoral e já participou com a gente aqui do Igreja Sinodal. Celso, uma alegria ter você aqui com a gente novamente. Olá, Marco. Olá, irmã. É uma alegria, sem dúvida nenhuma. Esse programa, ele é muito carinho, a gente trata ele com muito carinho e ele tem enriquecido muito a nossa caminhada eclesial no Brasil. Muito bom. Eu quero começar essa conversa com a irmã Gervis porque ela está em uma região que tem experiências bonitas. O próprio documento, esse relatório, nas convergências, o documento está dividido sempre, cada capítulo, em 3 partes. Convergências, pontos que precisam ser aprofundados e também as propostas. Ali fala de experiências sinodais. A senhora também já participou do Sínodo para a Amazônia, que foi, como a gente refletiu aqui no programa também, uma experiência que impulsionou o Sínodo atual. Que experiências, irmã Gervis, da Amazônia podem ajudar a igreja no Brasil a viver a sinodalidade? Bem, primeiramente, eu creio, e nós que aqui estamos, a experiência maior que eu percebo é que nós vivemos esta sinodalidade no dia a dia, tanto em nível pastoral como em nível de vivência e convivência, tanto nos desafios como também na missão. A Amazônia, como vocês conhecem, aqui falando do Amazonas, que às vezes a gente confunde, né, Amazônia com Amazonas, né? Amazonas é o estado onde eu estou, a capital amazonense, né, Manaus. Essa experiência de sinodalidade, ela acontece na vivência tanto das pastorais sociais, como as áreas missionárias que nós temos aqui. É um desafio muito grande, mas é um desafio que nos impulsiona, nos torna realmente, posso dizer assim, sinodais, né? Que é caminhar junto, não só no caminho de estar juntos, mas no sentido da partilha da vivência, das experiências, dos sonhos, das lutas, né? Nesses sonhos, né, do Papa Francisco, o qual nós vivenciamos e que também depois nós trouxemos para nós esses 5 sonhos, e principalmente nesse desafio da conversão de cada dia, né? Buscarmos pessoas, trabalharmos juntos, vivenciar nesse sentido de que a igreja somos nós batizados. Todos os batizados somos chamados a viver em comunhão, na fraternidade e na missão. Eu creio que a Amazônia ela traz essa experiência na vivência, no ser para o outro, na partilha de tanta diversidade, na cultura, na religiosidade, nessa participação. Mas agora ainda, como você sabe, nós estamos começando praticamente, já começamos, que desde que a gente começa a se organizar, a gente já está participando do nosso congresso missionário, que começa agora no dia 10. Isso, olha aí que bonita experiência que a irmã Gervis traz para a gente, né? Me lembro, inclusive, de uma das entrevistas durante a Assembleia do Sínodo, agora em Roma, né, no mês de outubro,
que o Dom Leonardo, né, o arcebispo de Manaus, essa realidade, essa experiência sinodal já está ali no nosso cotidiano, na igreja da Amazônia, em muitos lugares, na Arquidiocese de Manaus, e o testemunho da irmã Gervis agora nos impulsiona e nos motiva a olhar, né, para essa realidade. A gente está conversando a partir deste relatório de síntese que foi aprovado pelos padres e madres sinodais e que você também pode acessar facilmente aí pela internet. Se chama Uma Igreja Sinodal em Missão, e hoje a gente está conversando sobre o capítulo 1º, que fala sobre sinodalidade. E Celso, eu quero trazer aqui para você uma questão a partir de uma proposição que está aqui, dizendo o seguinte, que sinodalidade é um termo desconhecido para muitos membros do povo de Deus e que em alguns suscita confusão e preocupações. Como é que a gente pode aproximar estes termos, né? Sinodal e sinodalidade dos fiéis? A gente precisa de ter medo de ser sinodal? Então, Marcos, o sínodo está nos convidando, na verdade, a sermos extremamente tradicionais, né? Porque se trata de retomar uma dimensão que, embora não tenha sido totalmente abafada, ela ficou um tanto quanto esquecida em muitos lugares, em muitas situações eclesiais. Então, o medo que se está apresentando por setores eclesiásticos não tem fundamento, porque não se opõe sínodo, por exemplo, ao serviço ministerial, ao munus episcopal, a tudo aquilo que na igreja se constitui como tarefa missionária, né? Porém, o sínodo retoma a capacidade articuladora de todos os ministérios e dos ministérios entre si. Isso que é importante. Contudo, uma compreensão, talvez, vinda desse contexto de crise e crise aguda que a gente se encontra, tá? Faz com que muitos apresentem o sínodo como uma espécie de outra igreja, de uma igreja alternativa. Não, se trata de tentar buscar a base do nosso caminho enquanto igreja. A frase já tão citada, né? Já acho que quem não ouviu essa frase ainda talvez seja difícil, né? De São João Crisóstomo. Igreja e sínodo são sinônimos. Então é por aí. E esse parágrafo, inclusive, do qual eu trouxe essa frase para o Celso comentar e nos ajudar, né? Ele termina dizendo o seguinte: estamos convencidos de que a sinodalidade é uma expressão do dinamismo da tradição viva. Inclusive para muitas pessoas que estavam contestando, negando, desqualificando o processo sinodal, aqui traz essa expressão, né, bonita, é um elemento da tradição da igreja. Agora que ainda nessas convergências, naquilo que, ou seja, que a partir das etapas anteriores tivemos convergências dos pontos de reflexões, diz o seguinte, irmã Gervis, que em todos os contextos culturais, os termos sinodal e sinodalidade indicam um modo de ser que articula comunhão, missão e participação. Esse tripé que a gente ouviu falar muitas vezes. Mas como traduzir essa comunhão, missão e participação para o cotidiano das nossas comunidades? No nosso dia a dia, eu creio que a sinodalidade, como nós já falamos, como o Celso falou também, né, trazendo a tradição da igreja, o próprio texto que nos é apresentado, ele vai resgatar, nos recordando que desde a igreja primitiva, a sinodalidade já é uma vivência, já é um compromisso que é articulado. Então, nós trazemos essa história conosco, e para que haja essa convergência, dessa comunhão, podemos até ampliar comunhão, participação, missão, nós temos que ter consciência de que nós somos igreja. E ser igreja é assumir essa missão na diversidade. É sentir que eu faço parte desse
posso dizer, desse ministério, falando no sentido de missão, de vivência, né, nessa diversidade, como fala muito bem São Paulo para nós, né, que temos, são vários carismas, mas todos convergem para o mesmo bem, né, que é somar, que é dinamizar, que é profetizar. Então, nós precisamos realmente nos sentir que nós somos chamadas a somar, a ser um para o outro, a viver, eu gosto de usar aquela palavra, né, de dizer assim que realmente o nosso batismo, ele nos faz, nos torna, que o Papa Francisco chama a atenção das pessoas nesse sentido, que nós precisamos resgatar o nosso batismo. Ele diz isso muito, a pessoa que não lembra a data do seu batismo, então ele convida as pessoas a buscar, a recordar, a trazer presente para a gente celebrar e para nos darmos conta que foi através do batismo que a igreja, como mãe, nos deu a luz. Então, eu creio que eu olho muito nesse sentido, eu tenho muito assim, presente em mim que nós precisamos resgatar esse sentido, a importância do nosso batismo, inclusive o próprio texto, né, agora da comissão, Sim. Traz para nós a iniciação cristã, né, o outro capítulo, e eu caminho por aí, para que haja essa convergência, nós precisamos realmente resgatar esse sentido de nós, que nós fazemos parte, né, nós somos esses sacerdotes, né, desde como missão, como originalidade do nosso ser cristão, né, ser estar em Cristo. Sim. Eu vou guardar o verbo profetizar, que a senhora mencionou aí, para a gente dar continuidade nessa conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre o tema de hoje, sinodalidade, experiência e compreensão. É bem rapidinho e eu volto já já. Obrigado a você que nos acompanha no Igreja Sinodal. Estamos refletindo sobre o relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Geral do Sínodo sobre Sinodalidade. Eu converso com a irmã Gervis Monteiro, com o Celso Pinto Carias, sobre o primeiro capítulo. E Celso, eu disse que guardaria o verbo profetizar, que a irmã mencionou na resposta anterior, porque aqui nós encontramos o seguinte, numa das questões a aprofundar, que a prática sinodal faz parte da resposta profética da Igreja a um individualismo que se verga sobre si mesmo. Que diz assim, as pessoas já estão habituadas a viver, a caminhar juntas em comunidade, a viver em comunidade. Mas talvez a prática sinodal ainda não seja constante e que ela fornece um modo alternativo de ser e agir que integra essa pluralidade. Como é que a gente efetiva e aprofunda melhor essa questão de uma prática sinodal na comunidade? Sei que você escreve sobre isso, reflete sobre isso também. Marcos, o desafio que estamos vivendo no contexto atual é que muitas vezes a gente tem até a aparência de uma vida comunitária, né? Porque estarmos no mesmo lugar não significa estarmos juntos, né? Necessariamente, né? Eu gosto sempre de usar a imagem, né, de uma torcida de futebol. Estão ali todos torcendo, estão juntos torcendo, mas terminou o jogo, volta cada um para suas casas e um objetivo, além daquele do momento do jogo, não continua. Então, o caminhar juntos significa ter um propósito de estar na sociedade e na igreja de forma a testemunhar, e aí, utilizando essa expressão trazida pela irmã, profeticamente, o caminho de Jesus, é fundamental. Então, o Sínodo quer retomar isso. Como podemos, em comunidade, na forma de ser comunidade, lá no nosso bairro, lá no nosso território, lá em qualquer lugar onde, de algum modo, seja possível vivenciar a experiência comunitária, comunidades ambientais, né? Hoje, o desafio urbano nos pede outros modelos de comunidade, mas que seja esse modelo que dê as mãos para enfrentar os desafios coletivamente e não necessariamente concordando com todas as experiências comunitárias. O Sínodo tem batido muito nessa tecla, né? Aquela imagem do Papa Francisco, o poliedro, é muito rica,
né? É você ser capaz de olhar um ao outro sem necessariamente se confundir com o outro. Tá? Então, esse resgate, no contexto do mundo de hoje, é fundamental, porque a gente responde ao desafio e à crise que está sendo vivenciada, apresentando um modelo concreto de superação. Eu acho que é isso que nós, do ponto de vista eclesial, precisamos entender, precisamos observar, que não há outro caminho. Olha aí, vamos viver essa dimensão da profecia a partir das experiências e buscar esse caminhar juntos, né? Concretizar. Agora que me chama a atenção um ponto que traz o documento, né? Aqui o relatório de síntese, que diz o seguinte: é preciso desenvolver modalidades para um envolvimento mais ativo de diáconos, presbíteros e bispos no processo sinodal. Irmã Gervis, como é que a gente desembola essa questão aqui que precisa de ser resolvida nessa proposta? Como envolver, tornar maior o envolvimento de diáconos, padres e bispos, dos ministros ordenados, nesta etapa agora que antecede a segunda sessão? Primeiramente, eu penso que nós precisamos retomar essa síntese que nos é apresentado e, eu posso até dizer assim, estudarmos juntos, ler esse conteúdo, olhar realmente principalmente essa proposta que nos é apresentado no sentido que é sinodalidade e sínodo, que inclusive, como já foi perguntado aí, o próprio texto diz, né, que há essa confusão que às vezes que parece um vocabulário novo, mas que na realidade já é uma vivência, apenas nós não tínhamos muito contato com esta palavra, né? Com esta palavra sinodalidade. Então precisamos primeiro, nós mesmos como igreja, principalmente que estamos, vamos dizer assim, mais na linha de frente, atuando, e ajudando o povo a vivenciar, conhecermos, aprofundarmos juntos como igreja e depois formarmos essas pessoas, lideranças que tenham esse conhecimento para depois nós articularmos não digo depois, eu vou caminhar juntos, né? Mas nós primeiro precisamos saber o que nos é apresentado, o que nos traz, qual a novidade que este sínodo nos traz, porque nós sabemos que vem para nós assim como algo muito forte, uma experiência, e para viver a sinodalidade nós precisamos primeiramente fazer essa experiência de Cristo, fazer a experiência de Jesus, né? O Jesus que caminha conosco, né? Esse Jesus que nos torna, nos chama a viver em comunhão e em missão, que não existe, podemos dizer assim, comunhão sem a missão e também a missão sem a comunhão. Então, acima de tudo, eu creio que é olhar essas propostas que nos são apresentadas, são algumas propostas aqui que traz, né, principalmente dessa vivência, chamar as pessoas, buscar vivermos juntos, não viver individual, mas nessa coletividade, e que nós tenhamos consciência que nós somos igreja, povo de Deus, né? Não é povo de Deus só o povão, mas que nós todos somos povo de Deus, que às vezes a gente usa essa palavra. Outro dia eu participava de uma formação onde o padre dizia, né, que às vezes a gente diz, cumprimenta todos, depois diz, agora o cumprimento vai ao povo de Deus, né? Como se o povo de Deus ficasse apenas aquele povo que está ali aglomerado e nós que estamos aqui na frente, parece que nos tornaríamos, né, um pouco separados. Mas eu creio que, primeiramente, acima de tudo, é nós aprofundarmos, não esperar que venham apenas alguns flashes da notícia, mas adentrarmos neste conteúdo. Sim. Como parte da nossa vida mesmo de igreja. Isso, olha, gostei demais. Sentar juntos, ou seja, todo mundo, o povo de Deus, e nos sentirmos como o povo de Deus, todos e todas juntos estudando e refletindo, aprofundando. E um último ponto que eu quero trazer aqui, Celso, é que duas das propostas, as duas últimas, tocam na questão canônica, as implicações canônicas sobre a sinodalidade, inclusive propondo uma revisão do Código de Direito Canônico. Diz assim, parece que chegou o momento de rever o Código de Direito Canônico. Que mudanças seriam mais prioritárias, né, aqui nessa etapa que a gente está?
Marcos, aqui está um ponto-chave, porque possivelmente aqueles que se colocam na oposição ao sínodo temem a diminuição do exercício do poder na igreja. Uhum. Exercício legitimado hoje, em boa medida, pelo atual Código de Direito Canônico, que precisaria, inclusive, ser bem interpretado. Infelizmente, também, mesmo o atual Código não é bem interpretado. O meu professor de Direito Canônico, já falecido, o padre Antônio Pereira, ele dizia assim, ó, os olhos para interpretar o direito canônico deve ser a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Né? Contudo, essa eclesiologia precisa ser aprofundada também na norma. E aqui, um passo, o documento de síntese dá esses indicativos, esperemos que venha a ser bem compreendido. Né? Um passo fundamental é que, em muitos aspectos, o povo de Deus, como tem sido dito aqui nesse nosso programa, esteja em condição de participação mais efetiva, inclusive, em alguns aspectos, de forma deliberativa. E aí vai precisar reformar, em certa medida, o Código de Direito Canônico. Né? Algum motu próprio, para usar a expressão canônica, né? É uma espécie de PEC do pontificado, né? De projeto de emenda constitucional, né? Vai precisar ser feita ao final desse processo sinodal. Não para transformar a igreja numa democracia, no sentido estrito, como muitas vezes se tem afirmado, sempre na linha dos opositores, mas para garantir uma maior participação dos batizados. Né? Não podemos, eu falo há bastante tempo essa expressão, hoje com mais tranquilidade, porque o Papa Francisco nos dá essa tranquilidade, não podemos ser, na igreja, súditos. Né? O laicato não pode ser súdito, as religiosas não podem ser súditas. Né? É preciso que haja um nível de participação mais amplo. Né? E isso só pode ser dado dentro da sinodalidade, do caminhar juntos, do buscar soluções em conjuntos, ainda que, usando também o termo técnico da ministerialidade, o munus de cada serviço se mantenha. Eu não posso ser bispo, nem serei, mas assim como eu, você, Marcos, a irmã que está aqui conosco, todos nós devemos ter voz e, em certa medida, ser ouvidos, né, por aqueles que fazem exercem esse munus de governar a igreja. Então, certamente tem aí um desafio e que a gente espera que o sínodo possa superar. Tá aí, está posto o desafio para nós. Nós não esgotamos o assunto aqui, vamos continuar refletindo. Esse primeiro capítulo ele é chave para todos os outros e vai voltar, em certa medida, na medida em que nós formos avançando aqui no estudo do nosso relatório. Agradecendo aos nossos convidados, a irmã Gervis Monteiro, religiosa paulina, e o professor Celso Pinto Carias, a participação no programa de hoje. Eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. No próximo programa nós vamos refletir sobre o segundo capítulo, Reunidos e Enviados pela Trindade. Eu espero você. Até lá.